students! How are you? I'm teacher Andrea and I'm happy because I'm here with you. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam todos bem e vamos para mais uma aula de inglês. Qual é o objetivo desta aula? É reconhecer, com o apoio de palavras cognatas e pistas do contexto discursivo, o assunto e as informações principais em textos orais sobre temas cotidianos, familiares, escolares, entre outros, como forma de aprimorar a compreensão oral. Então, você sabe o que são palavras cognatas? Já ouviu falar sobre palavras cognatas? Sabe o que é isso? Bom, se você não sabe, não se preocupe, nós vamos aprender durante essa aula. Você vai acessar a plataforma Inglês Paraná, ela está nesse endereço digital que aparece ali. Você vai digitar o seu login, a sua senha. Nós estamos estudando o nível 1, unidade 2, lição 2, vocabulário, objetos de escritório e clica em começar. Veja, se você tem acesso à internet nesse momento, já faça o acesso aí à plataforma e fique preparado para você ir realizando as atividades na plataforma juntamente conosco. Agora, se você não tem acesso, não consegue, porque não tem internet agora, ou não está com o celular ou computador disponível, não tem problema. Você vai acompanhar a aula conosco. Se tiver alguma atividade escrita, você vai realizar ela no caderno, ok? Let's go? Vamos lá para começar? Então, alunos, estamos na unidade 2, lição 2, vamos fazer a primeira lição aqui, a primeira atividade, que é de vocabulário, objetos de escritório. Então, agora nós vamos aprender como falar alguns objetos de escritório. Monitor. Então, nós temos o primeiro objeto aí, que é o monitor, né? Prestem atenção na pronúncia. Monitor. E aqui, sempre que vocês forem estudar um vocabulário na plataforma, vocês podem clicar aqui, ó, notas sobre o vocabulário. É um flashcard, um cartãozinho, então você vira e tem ali as informações sobre essa palavra. Em verde nós temos ali a tradução, embaixo nós temos a pronúncia, como se pronuncia essa palavra. Tem uma descrição ali, uma explicação do que significa monitor, essa explicação está em inglês, e tem também um exemplo de frase utilizando essa palavra. Então é sempre importante no estudo do vocabulário vocês virarem o cartãozinho e ter ali as informações. Então monitor significa um monitor, né, de computador, uma tela ou visor. Computer. Computer. Então, aqui nós temos o computador, ou PC, né? Keyboard. Keyboard, que vem a ser um keyboard, é o teclado do computador. Desk. Então, desk, que é a escrivaninha, ou então a mesa de escritório, né? Headphones. Headphones, que é o fone de ouvido. Chair. Chair, que é a cadeira. Microphone. Microphone, que é o microfone. Mouse. Mouse, que é o mouse, né, do computador. Muito bem, você já conhecia essas palavras? E você sabe o que são palavras cognatas? Bom, eu vou explicar um pouco mais detalhado para vocês o que são palavras cognatas, ok? Então, alunos, vou explicar para vocês o que é uma palavra cognata. Cognata é um vocábulo derivado do latim. Latim é a nossa língua mãe. Então, ela foi derivada do latim da palavrinha cognatus, que é um substantivo que denomina as palavras que
nasceram juntas, por isso elas se parecem. Então, gente, nada mais é, a palavra cognata nada mais é do que palavras que se parecem nos idiomas. Então, no português e em inglês, uma palavra cognata é aquela que se parece em português e em inglês. É como se as palavras cognatas fossem palavras irmãs, derivadas de uma mesma raiz ou proveniente de uma mesma origem etimológica. A etimologia é uma parte da gramática que trata da origem e da formação das palavras, né? Então, veja, como elas nasceram, né, de uma mesma língua, elas são consideradas palavras irmãs, porque é como se tivessem nascidos da mesma mãe, né, da mesma língua, que é o latim. Por isso que elas são cognatas, são palavras parecidas. Conhece mais exemplos de palavras cognatas? Bom, nós vamos ver durante a nossa aula mais algumas palavras cognatas, ok? Vamos voltar então para a plataforma. Então, vamos para o próximo. Nós temos aqui agora uma atividade, objetos de escritórios. Você vai mover o texto para a figura correta. Então, nós vamos colocar aqui cada palavrinha de acordo com a imagem. Então, essa atividade você vai fazer no seu caderno. Você vai relacionar, né? No seu caderno, claro, você não tem a imagem, então você vai escrever o que está representado em cada imagem, por exemplo, a cadeira, teclado, fone de ouvido, né? A carteira, a escrivania e o computador. Numa coluna. Na outra coluna você vai colocar as palavrinhas em inglês, você pode ligar ou pode relacionar com número, usando letras, da maneira que você achar melhor. Eu vou dar um tempo para que você possa responder essa atividade no seu caderno. Já voltamos! Vamos fazer a correção da atividade? Nós temos aqui headphones, é a primeira palavrinha. Então, headphones, nós vamos relacionar com fone de ouvido. Desk é a escrivaninha, então vamos colocar aqui, ó. Depois temos o keyboard. Keyboard é o teclado do computador. Computer é o computador. Vamos colocar aqui. E chair, que é a cadeira. Muito bem, alunos. Você identificou nessa atividade palavras cognatas? Você conseguiu perceber alguma? Bom, nós temos, já vimos que as palavras cognatas são aquelas que são parecidas nos dois idiomas, né? Então, nós temos algumas palavrinhas dentro desse vocabulário, como, por exemplo, o microphone, né, que é o microfone. Veja que a palavrinha, ela é muito parecida com a de português, né? Então, microphone é uma palavrinha que é cognata. Outra é o monitor. Nós utilizamos em português monitor. Veja que em inglês ela é muito parecida, né? Monitor em português e monitor em inglês. Então, essas são as palavrinhas cognatas que a gente aprendeu aí com esse vocabulário. Então, nessa atividade, ouça o áudio e escolha a opção correta. So, choose the correct option. Nós vamos escolher a opção correta. Desk. Desk. Então, desk é essa figura aqui que nós temos a mesa ali de escritório, escrivaninha. Phone. Phone. Phone é o telefone. Computer. Computer, que é o computador. Monitor. Monitor, então é o monitor, a tela. Keyboard. Keyboard é o teclado. Headphones.
Headphones são os fones de ouvido. Mouse. Mouse é o mouse do computador. Microphone. Microphone é o microfone. Chair. Chair, a cadeira. Muito bem, nós vamos ter mais uma atividade. Essa atividade nós vamos escutar e repetir. Tente utilizar ali, tentar reproduzir utilizando a pronúncia, prestando atenção na pronúncia e também na entonação das palavras. A entonação é onde é a sílaba forte. Isso é muito importante também na pronúncia. Monitor. Monitor, que é o monitor, né? Desk. Desk, Headphones. headphones, são os fones de ouvido. Keyboard. Keyboard, é o teclado do computador. Computer. Computer, que é o computador. Mouse. Mouse, Chair. chair, que é a cadeira. Microphone. Microphone, essa é a palavra cognata que eu comentei com vocês, né? Parecida com o português. Muito bem, alunos, terminamos mais uma etapa. Congratulations! Então, continuando a lição 2, nós vamos fazer a segunda atividade, que é de gramática, this e that. Nós vamos aprender quando usar a palavrinha this e that. Pay attention to the video. Preste atenção no vídeo. E do you know the difference between this e that? Você sabe qual é a diferença da palavrinha this e da palavrinha that? Então, preste atenção no vídeo e veja se você consegue identificar. This is light. That's heavy. Bom, conseguiram observar? What is the difference between this e that? Qual é a diferença, então, do this e do that? Então, nós temos aqui, ó, this e that. Use this e that para indicar pessoas e objetos. Use this para uma pessoa ou coisa perto de você. E use that para uma pessoa ou coisa que não esteja perto de você. Ou seja, this para coisas que estão perto e that para as coisas que estão longe. This nós podemos traduzir como isso e that como aquilo. Então, vamos para os exemplos. Nós temos aqui, ó, a frase afirmativa e depois em seguida a frase negativa. This is my desk. This is not your desk. Então, this is my desk. Esta é a minha carteira. This is not your desk. Essa não é a sua carteira. Agora vamos falar de algo que está longe. That is your desk. That is not my desk. Então, aquela é a sua carteira. Aquela não é a minha carteira. Então, eu estou falando de algo que está longe de mim. This is John. That is not Mary. Então, este é John. Aquela não é a Mary.
Então, a Mary está longe de quem está falando, por isso usa o that. Use this para expressar as pessoas, use this para apresentar as pessoas umas às outras. Então, se eu quero fazer uma apresentação de uma pessoa para outra pessoa, eu posso usar o this também. Veja o exemplo. John, this is Pamela. Pamela, this is John. Então, John, essa é a Pamela. Pamela, este é o John. Então, estou apresentando uma pessoa a outra. Contrações. Não há contração para this is. Usa that como uma forma contraída, né? Para uma contração, para that is. Então, veja, eu não posso abreviar o this is, mas eu posso abreviar o that is. Veja o exemplo. That's not Jim. That's Bill. Então, nós temos aqui, aquele não é o Jim, aquele é o Bill. E aí, how can you make questions with this is, that is? Como que nós podemos fazer perguntas agora utilizando o this is e o that is? Mas antes disso, eu vou dar um tempinho para que você possa copiar essas informações sobre o this e o that no afirmativo e no negativo, e vocês vão fazer no caderno, vou dar um tempinho para vocês, depois nós vamos aprender como fazer perguntas usando o this is e that is. Muito bem, vamos agora aprender como fazer as perguntas, né? Para criar perguntas com this is e that is, passe o is para frente da frase, ou seja, você vai iniciar a frase com o is. Você pode responder com uma forma curta. Então, nós temos alguns exemplos de pergunta com a resposta curta. Is this your computer? No, it isn't. Perceberam que na afirmativa eu uso this is. Na pergunta eu vou trazer o is para o início da frase, vai ficar is this your computer? No, it isn't. Eu usei a forma curta para responder. Is that your computer? E agora a resposta? Yes, it is. Então, aquele é o seu computador? Sim, é. Então, eu usei is that. Is that Bill? Aquele é o Bill? Yes, it is. Sim, é. Então, veja que aqui nós temos a estrutura de uma pergunta usando o this is, that is. Vou dar um tempinho novamente para que vocês copiem no caderno. Ok, vamos então para o exercício. Coloque as palavras na ordem certa, arrastando-as para dentro do quadro. Então, preste atenção quando é pergunta e quando é frase afirmativa ou negativa. Nesse aqui nós temos uma frase negativa, porque nós temos o not. Então, como vai ficar a estrutura? Começamos com a palavrinha that. Depois is, that is. O not, que é o negativo, vem depois do is. Ou, vamos conferir a resposta. Essa é uma frase afirmativa, então nós vamos começar com o this. This is my computer. Então, este é o meu computador. Nessa, nós temos uma pergunta, percebemos pelo ponto de interrogação junto com a palavrinha pen. Então, nós vamos começar com o verbo to be. Is this your pen?
Então, eu estou perguntando para a pessoa, esta é a sua caneta? Aqui, nós temos uma frase afirmativa, então eu começo com that is, desculpa, é uma frase negativa porque nós temos o not, né? That is not Mary. Aquela não é a Mary. Vamos conferir a resposta. Essa é uma pergunta, então começamos com is. Is this my chair? Esta é a minha cadeira? E agora nós temos uma frase negativa, então this is, o not logo em seguida do is, your chair. Então eu estou dizendo, essa não é a sua cadeira. E temos um exercício agora que nós vamos escutar e gravar a nossa pronúncia. Então preste atenção na entonação, na sílaba forte, tá? Que a gente chama de sílaba tônica, para você conseguir fazer uma pronúncia adequada. Então escute com atenção. This is your desk, and this is your chair. This is your desk and this is your chair. Então, esta é a sua mesa e esta é a sua cadeira. Vamos tentar de novo. This is your desk and this is your chair. This is your desk. Agora vamos para o próximo. That's your computer. Então, aquele é o seu computador? Então, preste atenção na pronúncia. That's your computer. That's your computer. Próximo. This is not my phone. This is not my phone. Então, este não é o meu telefone. Is that my pen? Is that my pen? Então, aquela é a minha caneta? Is this his desk? Is this his desk? Esta é a mesa dele? No, it isn't. No, it isn't. Não, não é. Muito bem, alunos, terminamos mais uma etapa. Congratulations! E aí, alunos, o que aprendemos nessa aula? Aprendemos a identificar as palavras cognatas, que são aquelas que são parecidas com o português. Então, temos aqui as referências. Muito bom estar com vocês, alunos. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Bye, bye, students!